Uma boa tarde a todos. Estamos no nosso 40 dias de propósito e hoje é o 39º dia, o penúltimo dia da nossa campanha 40 dias aqui no livro de Êxodo. O capítulo 39 é o capítulo que vai falar das vestes do sacerdote. Nós temos dois capítulos que falam sobre as vestes do sacerdote. Nós temos o capítulo de número 28 e nós temos o capítulo de número 39. Nesse capítulo 39, fala das roupas que o sacerdote vestiu. 39, versículo 1. Também fizeram vestimentas do ministério de lã tingida de azul celeste, púrpura e carmesim, e também fizeram vestimentas sagradas para Arão, como o Senhor Jeová havia ordenado. Nós temos dois lugares que falam dessas vestes. As vestes do sacerdote, ela representa a autoridade espiritual que foi colocada sobre eles. Por exemplo, foi colocado na cabeça, aqui fala sobre a cabeça, foi colocado no corpo dele, nas mãos dele, embaixo nos pés. As vestes, na verdade, é equivalente, ou seja, é igual às vestes que foram colocadas lá no sacerdote. As vestes que foram colocadas no sacerdote lá no capítulo 28 e aqui no 39, é as mesmas características dessas vestes, é as mesmas características que nós temos lá de Efésios capítulo 6, da armadura de Deus. Então o que representa isso? Representa autoridade delegada, autoridade constituída. Por exemplo, um guarda de trânsito, se ele tiver com a farda, ele para o caminhão, com a mão, o caminhão para. Com o apito, o caminhão para. Mas se ele não tiver com a farda, nenhum caminhão para ele, nenhum caminhão para ele. O caminhão passa por cima dele automaticamente. Ele não consegue sobreviver porque o caminhão atropela ele. Mas só aquela roupa que está colocada sobre ele, a indumentária, as vestimentas daquele guarda de trânsito, faz com que os caminhões ou qualquer carreta, qualquer coisa pare para ele. Isso é o que? A autoridade delegada. As vestes do sacerdote representam a autoridade delegada, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, o calçado do evangelho, o capacete da salvação, tudo isso representa a autoridade que foi delegada para a sua vida, a autoridade que foi colocada sobre você. Por isso você deve entender uma coisa. A autoridade do sacerdote são as suas vestes. O significado de cada veste dessa aqui, olha, é na verdade a tipologia da autoridade que foi revestida sobre esse sacerdote no caso. Essa é a primeira parte, a chave que nós temos aqui no capítulo 39. A segunda chave está no versículo de número 32, ó. Assim foi determinada toda a obra da tenda da reunião. Os filhos de Israel fizeram como o Senhor Jeová tinha ordenado a Moisés. Note que aqui fala da tenda da reunião. São duas tendas, a tenda da congregação e a tenda da reunião. A tenda da congregação é aquela tenda que Moisés levava para onde ele queria, uma tenda móvel. Agora a tenda da reunião é onde estava lá colocado o altar de holocausto, a bacia de bronze, dentro do lugar santíssimo, a mesa, o candelabro, o altar de incenso e lá no santíssimo, a arca da aliança. O que representa isso? O que esse capítulo quer nos ensinar? Aí quando você vai lendo o 33 e o 34, você vai ver o conhecimento das peças. As peças foram conhecidas. O que é isso? Existem quatro fases de uma vida cristã. Essas quatro fases que existem na vida cristã, nós precisamos entender essas... que eu estou falando errado aqui. São 5 fases. 5 fases da vida cristã que você precisa entender. Porque esse tabernáculo, na verdade, sou eu e você. E nós temos 5 fases. A primeira fase, vamos ver, Romanos capítulo 8, 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Para concluir a obra de Deus, agora cada coisa foi colocada no seu lugar. O candelabro foi colocado lá no santo lugar, a arca no santíssimo, o átrio, o altar de incenso, e mais o altar de incenso, o candelabro e também a mesa de pães. Por quê? Primeira chave bíblica. Deus coloca cada um no lugar que Ele quer usar. Ele vai usar o altar de incenso no lugar dele, o candelabro no lugar dele, a mesa de pães no lugar dele, o altar de incenso lá fora, mas ele vai ser usado para um propósito. Cada um foi colocado no lugar determinado que Deus quer e para ser usado por algum propósito. Agora, a primeira coisa que acontece, vamos ver Romanos 8, versículo de número 29, 8, 29.
Romanos capítulo 8, não, vamos ler o 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, o altar de bronze tinha um propósito, a arca da aliança tinha um propósito, mesmo que ela estava no santíssimo lugar, mas ela tinha um propósito. Cada um de nós foi chamado para um lugar e Deus tem um propósito em cada um no seu lugar que você está. Agora, olha o 30, o 29. Porque ele conheceu de antemão, também os predestinou. Primeiro, conheceu. Segundo, predestinou. Esse predestinou aqui, não é essa predestinação que as pessoas falam aí, não. É predestino. Predestino. O que é predestinação? Um predestino. A pessoa tem um predestino. Não está falando dessa doutrina da predestinação aqui, não. Predestino. Segundo, terceiro, para serem conformados à imagem do seu filho. Então, o terceiro aí é o quê? É ser conformados à imagem do seu filho. Conformado a ser a imagem do seu filho, desculpa-me, a fim de que ela seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30, e os que predestinou, também os chamou. Terceiro, primeiro, conheceu. Segundo, chamou. Segundo, predestinou. Não, primeiro, conheceu. Anote isso aí, olha. Primeira fase, conheceu. Depois, predestinou. E aos que predestinou, a esse também chamou. Então, terceiro, chamou. E os chamou, a esse também justificou. Quarto, justificou. E quinto, também os glorificou. 5 fases. Guarde isso para nós entendermos aqui, olha. 5 fases do processo da eleição de Deus. Eu sou eleito de Deus, você também é eleito de Deus. Existem 5 processos para alguém que é eleito. Primeiro passo para alguém que é eleito. A pessoa que é eleita, ela vai ser colocada no lugar por um propósito. O altar de incenso foi colocado ali por causa do propósito de incenso. Cada um foi colocado por um propósito. Agora, a primeira fase aqui da eleição está aqui onde nós lemos, olha. Começa aqui no versículo de número 30, Êxodo 39, 33. E trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e os seus utensílios, e os seus colchetes, e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases. Aqui, o que é isso aqui? Ó? É a primeira fase da eleição. Qual que é a primeira fase da eleição? A primeira fase da eleição é conhecer, conhecimento. Tá todas as peças ali, ó. Aí Moisés foi lá e viu peça de uma por uma. Tábua misturada com prego, prego misturado com colchete, colchete misturado com o altar de bronze, o altar de bronze misturado com a bacia, com a arca da aliança, estava tudo no lugar só. Imagine um cômodo onde está todos os utensílios lá dentro. Foi isso. Aí Moisés vai lá e vai conhecer um por um. A primeira fase da nossa vida cristã se chama conhecer, o conhecimento. Primeiro Deus conhece você. Olha o versículo de número 43. E viu Moisés toda a obra e verificou que a tinha feito como o Senhor Jeová ordenara, e Moisés os abençoou. Tá vendo? Então a primeira fase é o quê? É conhecer. Moisés conheceu cada pedacinho, cada altar, cada tábua. Então a primeira fase da eleição de Deus na nossa vida é conhecimento. Amém? Fique com essa chave. Amanhã eu vou falar das outras 4 e vou finalizar o nosso propósito de 40 dias de propósito no livro de Êxodo. Deixe o seu joinha aí e entre no nosso canal. Amém? Se inscreva lá no nosso canal do YouTube e fique firme com Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos continuar amanhã, o último dia, 40 dias para fechar todo o nosso propósito. E Deus vai estar abençoando você. Nesse canal sempre eu vou estar levantando propósito, vou estar trazendo aqui palavras poderosas para a sua vida através do Espírito de Deus que está em nós. Amém? Deus te abençoe.